Vamos agora para a Bíblia do Expositor, no capítulo 9 de Êxodo, nesse dia 28 de fevereiro de 2025. Aqui nos anos ainda, de 1491 a.C., vamos falar da praga da peste nos animais, ou seja, nos gados. Então diz assim, aqui na nossa Bíblia do Expositor. Então o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e lhe diga: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí meu povo para que me sirvam. Este capítulo descreve as pragas de Deus, que se intensificando profundamente quando elas se concluírem. O poderoso Egito será afetado seriamente. O Senhor Deus dos céus não se envergonhou por ser chamado o Senhor Deus dos Hebreus. De indivíduos que eram escravos, ele os chama de meu povo. Aleluia. Que a palavra dele não volta atrás. Ele fez uma aliança com Abraão, que ele visitaria depois de um tempo e faria justiça com essa nação que o escravizaria eles. Porque se não quiserem deixá-los ir e ainda os detiver, o povo, em meio às corrupções do Egito, não poderia ser uma testemunha para que é santo. Tampouco pode haver alguém agora que esteja misturado com as sujeiras de um corrupto mundo religioso. Pode ser uma testemunha resplandecente e constante de um Cristo crucificado e ressurreto. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo. Não inclui os que estavam nos estábulos, etc. Sobre os cavalos, jumentos, camelos, vacas e ovelhas, com pestilência muito grave. Os seus 3 deuses muito populares eram o touro, a vaca e o carneiro. Pestilência significa uma praga para a mortandade. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e os dos egípcios. A palavra gado representa todo tipo de animais domésticos, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Tudo isto proporciona uma demonstração assombrosa do senhorio absoluto de Deus. Ele controla completamente cada criatura que fez. O gado dos egípcios poderia morrer em todos os arredores, mas o gado de Israel estava bem seguro, como se não houvesse epidemia alguma. Este mundo e todas as suas obras serão destruídos, tão completamente quanto o foram os animais do Egito. Em contraste, a proteção do gado dos israelitas indica que as obras da nova natureza do crente permanecerá. Aqui ele dá uma referência que vamos ler agora para enriquecer esta explicação. Essa referência está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14, que diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. É o que diz aqui neste parágrafo. Este mundo e todas as suas obras serão destruídos, tão completamente quanto o foram os animais do Egito.
Em contraste, a proteção do gado dos israelitas indica que as obras da nova natureza do crente permanecerá, como aqui está escrito. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aleluia. Continuando aqui, estou falando a obra do Espírito Santo, obra no Espírito Santo. E no dia seguinte o Senhor fez aquilo e morreu todo o gado do Egito, todo o animal doméstico, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Então o faraó enviou a ver, e eis que do gado dos filhos de Israel não tinha morrido nenhum, mas o coração de faraó se endureceu e não deixou ir ao povo. A cruz de Cristo não somente tirou os pecados do crente, mas também dissolveu para sempre a nossa conexão com o mundo. E a base disto, somos privilegiados para considerar o mundo como um crucificado e ser tratado pelo mundo como um crucificado. Gálatas 2, vamos lá para Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Portanto, assim é com o crente e o mundo. O mundo está crucificado para o crente e o crente para o mundo. É a real posição digna de cada verdadeiro crente. E certamente esta posição, em última instância, garante a libertação de todas as escravidões de Satanás. Aleluia. Palavra poderosa. Agora vamos aqui para as pragas dos tumores. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Que diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai em vossas mãos punhado de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante de Faraó. O forno mencionado aqui era provavelmente o forno onde as vítimas humanas do deus Tufão foram oferecidas em sacrifício. Essas vítimas foram oferecidas para evitar as pragas. E deverá tornar-se em pó sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que cause tumores e úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Se os sacrifícios das vítimas humanas entre os egípcios eram oferecidos para evitar pragas, as cinzas que Moisés foi mandado pelo Senhor para pulverizar, em lugar de enviá-las, trouxe uma praga nova, que proclama a impotência destes deuses demoníacos. E eles tomaram a cinza do forno e se puseram diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu. E veio uma sarna que causava tumores e arrebatava em úlcera nos homens e nos animais. Esta é a sexta praga. E ela veio sem aviso algum. Também foi como a terceira, uma praga que infligiu danos diretos à pessoa. Também esta praga declara o fato de que o Senhor pode enviar a enfermidade sobre indivíduos, se Ele quiser. Embora toda a enfermidade e morte resultem da queda. Ainda assim, o Senhor tem controle total destas coisas, como deve ser óbvio. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa dos tumores,
porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Os magos não tentaram impor os seus chamados poderes mágicos e por todos os motivos óbvios. Os tumores estavam sobre o faraó também, mas em lugar de humilhar-se diante de Deus, parece que isso tinha até o efeito oposto nele, em Faraó. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não o ouviu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. Uma vez mais, o Senhor proveu o meio pelo qual Faraó poderia endurecer o seu próprio coração. O Senhor não inferiu na vontade do monarca em relação a tudo isto. Em outras palavras, o faraó não foi forçado pelo Senhor a tomar a posição que ele tomava. Tudo isto era fruto de sua própria vontade. Agora vamos falar das pragas do granizo, ou das pedras de fogo, tocha de fogo, meteoro, né? Aqui está escrito granizo. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-se diante de Faraó e lhe diga: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Em tudo isto, aprendemos que Satanás não quer soltar o povo de Deus facilmente. Em outras palavras, quando o crente começa a escutar a mensagem da cruz e esta grande verdade se faz real em seu coração, ele se dá conta de que, por meio da cruz, pode ser livre do domínio do pecado. Satanás sempre coloca uma luta para desaminar tal crente de continuar neste curso de vitória. Tudo isto em respeito aos filhos de Israel e a obstinação de Faraó ilustra isso. Mas como no exemplo, se o crente perseverar, a vitória total e completa será dele. Tem umas referências aqui, vamos ler para enriquecer esta explicação. Romanos 6. Romanos é depois de Atos, tá? Uma carta de Paulo aos Romanos. Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, versículo 14. Diz assim, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas, como no exemplo, se o crente perseverar, a vitória total e completa será dele. Isso mesmo, porque não estamos... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Romanos 8:1, ele fala que nenhuma condenação há, né? Vamos ver se é isto mesmo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Romanos 1:2, né? 1:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele pula para o versículo 11, que vai dizer assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, diante desses versículos lidos aqui, para enriquecer esta leitura, vamos ler novamente. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó e lhe diga: assim diz o Senhor, o Deus
de Deus dos Hebreus. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Em tudo isto, aprendemos que Satanás não quer soltar o povo de Deus facilmente. Em outras palavras, quando o crente começa a escutar a mensagem da cruz e esta grande verdade se faz real em seu coração, ele se dá conta de que, por meio da cruz, pode ser livre do domínio do pecado. Satanás sempre coloca uma luta para desanimar tal crente de continuar neste curso de vitória. Tudo isso com respeito aos filhos de Israel e a obstinação de Faraó ilustra isso. Mas, como no exemplo, se o crente perseverar, a vitória total e completa será dele. Aleluia. Foi o que nós lemos em Romanos. Porque esta vez eu enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra. Com o Faraó resistindo à misericórdia e à graça, o Senhor recorre ao julgamento, quer dizer, às pragas. Em primeiro lugar, com o propósito de que o Egito e todas as outras nações que o rodeavam pudessem saber que os seus deuses, quem quer que fossem, não eram nada. E a não ser coisas imaginadas, pois na realidade havia somente um Deus, que quer dizer Jeová. Aleluia. Porque agora eu estenderei a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e serás tirado da terra. Deus em seguida demonstrará ao Faraó que ele é o único ser supremo sobre os elementos e que estes, sobre sua vontade e comando, podem ser instrumento de bênção ou de destruição. Na realidade, este versículo manifesta a graça, porque foi dada a Faraó uma advertência. Mas, na verdade, eu para isto te mantive, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Até esse momento, Jeová era conhecido somente pelos descendentes de Abraão, mas agora é devido à obstinação de Faraó, todas as nações próximas e, por fim, toda a terra aprenderiam quem era Jeová, o que é o caso. Ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? Como foi dito, Satanás não se rende facilmente. Entretanto, se o crente guardar a sua fé em Cristo e a cruz, é certo que a vitória final será dele. Aí dá uma versão em 1 João, primeira epístola de João, 5:4. Primeira epístola de João, 5:4. Ainda te exaltas contra o meu povo para não deixá-los ir? Como foi dito, Satanás não se rende facilmente. Entretanto, se o crente guardar a sua fé em Cristo e a cruz, é certo que a vitória final será dele. Aleluia. É nessa referência que ele dá em 1 João 5, capítulo 4, fala assim para nós. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como ele disse aqui, se o crente permanecer na fé em Cristo e a cruz,
É certo que a vitória será dele. É certo que a vitória será sua, se você permanecer na fé e na cruz de Cristo. Aleluia. Eis que amanhã, às tais horas, eu farei chover granizo, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. O Senhor dá advertência quando a seguinte praga ia chegar, amanhã. Uma vez mais isto é a graça. Envia, pois, a recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, porque todo homem ou animal que se achar no campo e não for recolhido a casa, o granizo descerá sobre ele e morrerá. E dos servos de Faraó, o que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Os que acreditavam na palavra do Senhor, se o Senhor e a temeram, foram para um refúgio. Mas os que não levaram a sério a palavra de Deus, ignoraram o refúgio, mas para a sua destruição. É o mesmo na atualidade, os que acreditam na palavra entregam seu coração a Cristo, e os que não acreditam e ignoram a palavra é para a sua destruição. Mas o que não considerou em seu coração a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Parecia estranho, levando-se em conta os milagres do passado recente, que qualquer um no Egito estivesse em um estado de incredulidade. Entretanto, esta passagem claramente nos diz que existiam das pessoas. Acontece o mesmo na atualidade, né? Parecia estranho, levantando-se em conta os milagres do passado recente, que qualquer um no Egito estivesse em um estado de incredulidade. Entretanto, esta passagem claramente nos diz que existiam tais pessoas. Acontece o mesmo na atualidade, né? Ele fala de incredulidade. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que venha granizo em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre toda a erva do campo no país do Egito. Qualquer que fossem os cultivos existentes no Egito, nessa época, eles foram destruídos total e completamente junto com todo o gado e as ovelhas que não foram recolhidos. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor fez trovejar e chover granizo, e fogo corria pela terra, e fez chover o Senhor granizo sobre a terra do Egito. Este granizo era misturado com fogo, algo que o Egito, e sem dúvida o mundo, jamais tinha visto. Houve, pois, granizo e fogo misturado entre o granizo tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que foi fundado. Assim como os tumores eram uma marca física da moralidade espiritual do homem não redimido, este julgamento expressava a ira de Deus, santo, que odeia o pecado. Aleluia. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, tanto homens como animais. Deste modo, feriu o granizo toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do país. Esta praga de trovões, granizo e fogo foi dirigida contra Ísis ou Osíris, os deuses da luz, da saúde, da fertilidade, da arte e da agricultura do Egito. A água, o fogo, a terra e o ar eram todos objetos da idolatria egípcia. Deus demonstrou a Faraó, o seu povo, que ele era o único ser supremo sobre todos esses elementos, e que em lugar de ajudar os egípcios, tais elementos, sob a vontade e comando de Deus,
foram instrumentos de destruição. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. A única coisa que se interpõe entre o homem e o fogo do inferno é a cruz de Cristo. Aleluia. Então o faraó enviou a chamar Moisés e Arão e disse-lhes: pequei, desta vez o Senhor é justo, e eu e o meu povo ímpios. Embora tenham sido ditas as palavras corretas, contudo, foi um arrependimento fingido. O faraó estava só admitindo o que, obviamente, era a verdade. Ele não tinha intenção de mudar os seus caminhos. O verdadeiro arrependimento consiste em voltar-se da direção errada para a direção correta. E o arrependimento não pode ser genuíno a menos que a fé esteja apoiada em Cristo. E este na cruz, da qual os sacrifícios que Moisés exigia era um símbolo. Orai ao Senhor porque houve já suficientes trovões e granizo de Deus. E eu lhes deixarei ir e não vos deterei mais. As palavras de Faraó eram vazias, porque seu arrependimento era falso. E respondeu Moisés: saindo eu da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saiba que do Senhor é a terra. Aleluia. Já que o faraó não admitiu que a terra do Senhor, tampouco o fará o homem moderno. Já que o faraó não admitiu que a terra é do Senhor, tampouco fará o homem moderno. Todavia eu sei que nem tu, nem os teus servos temerão ainda a presença do Senhor Deus. Moisés sabia que o arrependimento de Faraó era nada mais que superficial. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava já na espiga e o linho na haste. As colheitas de linho e de cevada se penderam, e que sem dúvida causou grave privação no Egito. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eram tardios. Ainda não havia sido semeados. Os dois versículos anteriores indicam que o período de duração das 10 pragas provavelmente foi de uns 3 a 4 meses. E saindo Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor e cessaram os trovões, e o granizo e a chuva não caiu mais sobre a terra. Moisés e Arão evidentemente tinham algum tipo de cobertura sobre a cabeça para protegê-los ao sair do palácio, a não ser que o Senhor tenha contido o granizo e a chuva de sobre eles. Aonde quer que fossem, o que bem pode ter sido o caso. E vendo o faraó que a chuva tinha cessado, e o granizo dos trovões perseverou em os granidos dos trovões perseverou em pecar, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Tal é o estado de muitos. Arrependa-se frente à ameaça do juízo, ou no mesmo momento que ele vem. Mas, quando o juízo é afastado, eles não cumprem a sua promessa. E assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor o havia dito por meio de Moisés. Faz alguns dias, estava orando por certos indivíduos, pedindo ao Senhor que os advertisse. Ele falou ao meu coração, dizendo: advirto-os constantemente e de muitas e diversas maneiras, mas não querem ver ou escutar. É isso aí. Então ficamos aqui no capítulo 10, esse dia 28 de fevereiro. Há 59 dias de leitura
deste ano de 2025. Até a próxima leitura, no capítulo 10, a praga dos gafanhotos. Vamos abordar a praga que é referente às trevas, assim por diante. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.